A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast. Segunda-feira, 25 de setembro de 2023. Eu sou Léo Lopes e está no ar mais uma edição do Cast News, o podcast semanal que em 15 minutos deixa você informado sobre tudo o que acontece de mais importante no mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Os resultados de uma pesquisa sobre os impactos da greve de roteiristas e atores no podcast americano. Um relatório sobre o cenário dos podcasts de entrevista e diversos anúncios de novos recursos por várias plataformas de produção de podcast estão entre as principais notícias que você vai ouvir nesta 34ª edição do Cast News. Para começar o programa de hoje, a gente vai comentar mais uma vez sobre a greve dos roteiristas e produtores audiovisuais que está acontecendo em Hollywood e que também tem impacto no mercado de podcasts. Uma pesquisa recente, feita pela The Cumulus Media e a Westwood One, mostrou que a greve afetou com muita força o consumo de mídia nos Estados Unidos. Segundo o estudo, 80% dos americanos estão cientes da greve, especialmente o público de meia idade. Entre os conscientes, 27% do público planeja assistir menos TV nos próximos meses e quase 70% dessas pessoas pretende migrar o tempo de entretenimento para podcasts, rádio e streaming de música. Com isso, o estudo também destacou a importância do áudio no mercado atual e sugeriu que as empresas separem 20% do orçamento de publicidade para rádio e podcasts, porque essa decisão vai aumentar o alcance do canal, independente do tamanho do orçamento. Na última terça-feira, a Acast anunciou uma parceria com o Sleep.Stream, uma grande plataforma de músicas royalty-free, ou seja, músicas livres de direitos autorais, que vai garantir aos podcasters usuários da Acast acesso a mais de 70 mil músicas para inclusão em podcasts. 100 mil criadores da Acast vão receber acesso Pro Level de forma totalmente gratuita por 6 meses, com a opção de atualização para o plano anual Pro por $8 depois desse período. Essa colaboração é bem importante para a Acast, visto que, segundo dados da própria plataforma, 74% dos ouvintes preferem podcasts que usam música para definir o tom e o clima de um episódio e mais de 60% preferem anúncios de podcasts que sejam sonorizados com música. Com certeza vai facilitar bastante a vida dos editores de podcast ter esse catálogo aberto, além de ser uma boa jogada de marketing, já que em 6 meses de teste, o usuário pode entender na prática o quão mais fácil é trabalhar com uma boa fonte de trilhas que não vão dar problemas de copyright depois. E o Spotify anunciou a primeira edição do Spotify Podcast Festival, que vai acontecer no dia 4 de novembro, no Instituto Tomi Otaki, no bairro de Pinheiros, em São Paulo. Como o Brasil é um polo gigante de criação e consumo de podcasts, o Spotify planejou esse evento para promover o encontro entre fãs e podcasters com palestras e sessões ao vivo com criadores de conteúdo. A venda dos ingressos vai começar no dia 4 de outubro. Até o fechamento desse episódio, ainda não tinham sido divulgados os valores dos ingressos ou a plataforma de vendas. Mas, para garantir, acessa a notícia lá no portal do Cast News, em castnews.com.br, que a gente vai atualizar a cada novidade que aparecer. Ainda em notícias da semana.
A empresa PodPros lançou um relatório que analisa o cenário dos podcasts de entrevista e trouxe alguns dados interessantes. De todos os mais de 2 milhões de podcasts de entrevistas que existem, apenas cerca de 13% estão ativos e só 1,3% deles se encaixa nos critérios de podcasts ativamente estabelecidos, ou seja, aqueles que têm mais de 100 episódios e que são lançados a cada 10 dias ou menos. Além disso, o relatório também destacou que se o podcast tiver 468 downloads nos primeiros 7 dias depois do lançamento, só isso já coloca o programa entre os 10% melhores da categoria. Você quer saber mais? O conteúdo completo pode ser consultado em inglês no site da PodPros e traduzido no portal do Cast News. E a Microsoft, o MIT e o Project Gutenberg estão trabalhando numa colaboração para lançar audiolivros narrados por inteligência artificial. Esses livros foram escritos por autores nascidos até 1928 e agora estão disponíveis com vozes sintéticas de alta qualidade para serem ouvidos gratuitamente no Apple Podcasts, Spotify e por download no site do projeto. O objetivo é tornar a literatura mais acessível e democratizar o acesso a conteúdo de qualidade para os amantes de audiolivros em todo o mundo. O Google abriu as inscrições para a terceira edição do GNI Startups Lab 2023, um projeto que apoia iniciativas de jornalismo em estágio inicial. 15 projetos escolhidos vão receber $3 mil e participar de um programa de 8 semanas que inclui algumas reuniões presenciais no escritório do Google em São Paulo. Os 5 melhores projetos também podem ganhar $10 mil extras para impulsionar os seus negócios. Este ano, o Startups Lab está buscando por projetos que estejam bem no começo e que foquem em notícias locais ou temas específicos como meio ambiente, ciência, igualdade de gênero e raça. Então, se você está começando um novo podcast jornalístico e achou interessante, as inscrições podem ser feitas até 15 de outubro através do formulário disponível no site oficial, cujo link você encontra lá no Cast News. A plataforma de hospedagem de podcasts RSS.com anunciou novidades na atualização do seu site, incluindo páginas de podcasts públicas atualizadas e melhorias nas páginas de episódios. Além disso, os players de podcasts também foram aprimorados com recursos de scroll automático, marcadores de tempo e botões de avanço e retrocesso em 15 ou 30 segundos. A colaboração entre times também foi refinada e proprietários de podcasts pagos podem convidar até 10 colaboradores com funções específicas. A RSS.com oferece planos mensais a partir de $4,99. E mais, a atualização do iOS 17 trouxe novas melhorias para o Apple Podcasts. A seção Reproduzindo agora tem controles aprimorados para gerenciar a fila de reprodução e também ganhou uma repaginada estética. Os filtros de pesquisa também foram melhorados para facilitar a busca por novos podcasts e a atualização permite a integração de assinaturas com outros aplicativos. Todos os novos recursos estão incluídos no iOS 17, iPadOS 17, macOS 14, watchOS 10 e tvOS 17. E por falar em atualização da Apple, a Rode, empresa de equipamentos profissionais de áudio, aconselhou os usuários a não atualizarem os seus Macs para o macOS Sonoma, devido a problemas de compatibilidade. A atualização resulta na incapacidade dos Macs de reconhecerem produtos Rode devido a uma limitação de compatibilidade com dispositivos de áudio certificados MFI ou MFI. Os Macs com M1 e M2 não são afetados. A atualização do macOS Sonoma
está prevista para ser lançada amanhã, dia 26 de setembro, e a Rode recomenda evitar a atualização até que eles recebam uma resposta da Apple sobre o problema. E nas dicas de produção da semana do Cast News, nós temos um artigo sobre as avaliações do seu podcast. Se você tem um bom conteúdo, já é meio caminho andado, mas existem dicas que podem ajudar a impulsionar o seu programa através das avaliações dos seus ouvintes. Você quer saber como fazer isso? Então acesse o portal do Cast News e leia a matéria na íntegra. Eu já te adianto aqui que as avaliações não só aumentam a visibilidade e a credibilidade do seu podcast, como também servem para você saber tudo o que a sua audiência está pensando. Então, é um recurso que vale muito a pena utilizar. Além disso, na última semana também tivemos opinião profissional da analista de áudio Annie Langston sobre análise de podcasts. Ela recomenda que os criadores de conteúdo olhem além dos downloads e dos números de ouvintes na hora de pensar em abrir spots publicitários no programa e também que os produtores de podcast não subestimem o potencial do vídeo. Então não deixe de conferir os insights da Annie também lá no nosso portal, porque nunca é tarde demais para estar informado sobre o potencial do seu programa. Hoje, no Giro sobre Pessoas que Fazem a Mídia, o videocast Ouça Mais Alto, apresentado pela Melina Lopes e produzido pelo Google Cloud, foi selecionado como um dos finalistas no Prêmio Diversidade em Prática 2023. A premiação é promovida pela empresa Blend Edu de tecnologia de recursos humanos e reconhece casos e projetos de diversidade, equidade e inclusão no ambiente corporativo. O Ouça Mais Alto é o único videocast que está no páreo da competição e os vencedores vão ser anunciados num evento online gratuito que começa amanhã, dia 26 de setembro, e vai até a próxima sexta-feira, dia 29. Você pode conferir a programação completa do evento na página oficial do Prêmio Diversidade em Prática. Sobre lançamentos, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, lançou o podcast Contando Causas para apresentar ao público as decisões judiciais em linguagem acessível. Cada episódio vai falar sobre temas como os direitos dos consumidores, o meio ambiente e a saúde, com especialistas e pessoas que estão envolvidas diretamente em cada tipo de caso. A ideia veio da equipe de comunicação do STJ e, desde então, eles têm trabalhado com jornalistas do tribunal para fazer o programa. O podcast já está disponível nas principais plataformas de streaming, com uma série de episódios que explicam tudo o que o ouvinte precisa saber sobre corrupção. O GNT também lançou o seu novo videocast Par ou Ímpar, apresentado por Maria Ribeiro, que vai promover conversas sobre diversos temas do cotidiano com convidados que tenham opiniões diferentes. A primeira temporada vai até novembro e inclui convidados como Titi Miller, Aline Whirley e Milton Cunha. O videocast vai ao ar às segundas-feiras, às 8 horas da noite, nas principais plataformas de áudio, no Globoplay e também no canal do YouTube do GNT. E nessa edição também tem lançamento internacional, a série The Riddler, Secrets in the Dark, da Warner Brothers, um novo original do Spotify. A série vai apresentar uma aventura sob a perspectiva do Charada, um dos grandes vilões do Batman, que nesse projeto vai ser dublado por Hassan Minhaj. Os 8 episódios da série vão ser lançados no dia 10 de outubro, exclusivamente no Spotify. Eu espero muito que eles tenham a intenção de produzir uma versão localizada em português do Brasil, como aconteceu com Batman Unburied, que aqui se chama Batman Despertar, que teve no seu protagonista a voz do Rocco Pitanga, ficou sensacional. Inclusive, eu já me coloco à disposição para produzir essa adaptação. Então, Spotify, olha eu aqui, hein? E por falar em Batman, se você, assim como eu, é um fã dedicado do Homem-Morcego,
deve saber que no dia 16 de setembro foi celebrado o Batman Day, ou o Dia do Batman. E eu aproveito então para tematizar aqui a nossa recomendação nacional da semana, indicando o podcast Mansão Wayne, apresentado pelos meus amigos André Panceira e pelo Carlos Vasques, entre outros participantes e convidados, que foi tema da minha coluna Ouve Esse Aqui, esta semana, lá no portal do Cast News. O podcast é produzido por uma equipe igualmente apaixonada por quadrinhos e extremamente bem informada. A cada novo episódio, a Mansão também recebe convidados super legais e gabaritados para falar sobre tudo o que envolve o universo de Gotham, a empresa DC Comics e tudo de mais interessante no mundo do maior detetive do mundo. O podcast Mansão Wayne é publicado quinzenalmente e está disponível em todas as principais plataformas de podcast, então não deixa de conferir e assinar o feed no seu agregador preferido. E eu lembro aqui que você sempre pode divulgar trabalhos e oportunidades com podcast aqui no Cast News. Se você tem uma vaga para alguém trabalhar ou se você precisa de algum integrante para sua equipe, manda para a gente no e-mail contato@castnews.com.br que a gente vai publicar na nossa newsletter, que é enviada 2 vezes por semana, na quarta e na sexta-feira, para que todo mundo saiba que você está precisando de alguém. Além disso, você também pode mandar sempre uma pequena apresentação do seu podcast, um press release, um media kit, não importa, e se ele for escolhido, ele vai aparecer aqui na nossa recomendação nacional da semana. E essas foram as notícias desta 34ª edição do Cast News. Você sempre pode ler todas as notícias e assinar a newsletter no nosso site castnews.com.br. Lá você pode também deixar o seu comentário ou então mandar a sua sugestão de pauta, o seu feedback para ajudar a gente a enriquecer esse conteúdo através do e-mail podcast@castnews.com.br. Você pode seguir @castnewsbr nas redes sociais e se você quiser receber todas as notícias imediatamente, assim que elas são publicadas no portal, a melhor maneira é entrar no canal público do Cast News no Telegram pelo link t.me/castnews_br. O Cast News é uma iniciativa conjunta do Bicho de Goiaba Podcasts e da Radiofobia Podcast e Multimídia. Participaram da produção deste episódio Andressa Isfer, Bruna Yamazaki, Eduardo Sierra, Lana Távora, Léo Lopes, Renato Bontempo e Thiago Miro. Obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência e até segunda-feira que vem. Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.